Queridos, que bom estar aqui. Eu queria saudar todas as mães, em nome da matriarca aqui da família Prado, essa senhora linda, simpática. Eu saúdo todas as mães aqui presentes, todas as mães que nos assistem pela internet. E nós vamos falar da missão da mãe cristã no século 21. O texto bíblico está em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Vamos projetar para que a gente possa ler na mesma versão. Deuteronômio 6. Bom, eu vou ler por aqui mesmo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Educação de filhos é uma grande responsabilidade, é um grande desafio também, e não se resume apenas a suprir as necessidades físicas, alimentar, mas principalmente as necessidades espirituais, as necessidades emocionais. A Bíblia ela nos ensina que os filhos são herança do Senhor. Está lá no Salmo 127, verso 3. E por isso nós devemos cuidar deles com amor, nós devemos ensiná-los. E nós devemos, quando necessário, discipliná-los. E a nossa reflexão essa manhã ela vai trazer 3 aspectos importantes da mãe com seus filhos. Primeiro é amar, depois instruir e depois disciplinar. A família é o primeiro ambiente, é o primeiro sistema social que nós estamos inseridos desde que nascemos. Ali nós aprendemos as nossas primeiras coisas. Ali nós aprendemos a andar, a falar. E é uma guerra, né? A mãe tenta ensinar o bebê a falar mamãe, o pai tenta falar papai. E assim a gente vai aprendendo as primeiras coisas na nossa vida. E na família também nós vamos observar a transmissão dos valores, dos princípios, sobretudo dos princípios da palavra de Deus. É ali que precisamos aprender. É ali que é necessário ensinar sobre os princípios da palavra de Deus. É a primeira escola. A família também é o maior alvo do nosso inimigo. O principal objetivo do inimigo é destruir as famílias. Família é projeto de Deus. O inimigo tenta destruí-la. Mas nós cremos que ele se levanta para cair. Porque a família é projeto de Deus. E Deus cuida das famílias. Amém, queridos? Deus cuida da minha família. Deus cuida da sua família. Que Deus maravilhoso. A família tem sido fortemente afetada por conceitos, por ideologias da pós-modernidade, fazendo com que haja um declínio da estrutura familiar, e isso tem atingido diretamente os nossos filhos e o seu caráter. Por isso, o papel da mãe é tão importante. Depois do amor de Deus, não existe nenhum amor que se compare ao amor de uma mãe. É interessante que muitas vezes a gente vê reportagem na porta dos presídios, e para a sociedade ali dentro está um bandido, um marginal, mas para aquela mãe que está ali na porta é o seu filho. Ele nunca vai deixar de ser filho dela. É assim o amor de mãe. E o primeiro ponto que eu queria abordar essa manhã é amar os filhos. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. O amor dos pais pelos filhos ele é essencial para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento espiritual, para que ele seja saudável. Amar implica aceitação. Você precisa aceitar o seu filho como ele é. Amar significa dedicação. Amar significa também sacrifício.
E a aceitação incondicional é algo que me parece inerente às mães. Os filhos devem ser aceitos do jeito que são, não se deve fazer comparações entre filhos, e não se devem fazer também exigências que sejam inalcançáveis para esses filhos, porque isso fazia com que os pais estivessem provocando a ira em seus filhos. Devemos reconhecer que cada criança ela é única, e ela foi criada por Deus, ela tem os seus talentos, ela tem as suas características próprias. A pressão das redes sociais pode muitas vezes estar afetando a autoestima das crianças. E os pais devem reafirmar a identidade dos filhos com base no que Deus diz sobre ele. Salmo 139, versos 13 e 14, vai dizer assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui feito. A criação única e intencional de Deus para cada ser humano é destacada aqui nesse salmo. Deus fez você. E não existe nenhuma outra pessoa que seja idêntica a você. Isso mostra como você é especial para Deus. Como você é um filho especial para Deus. A aceitação incondicional, ela vai fortalecer a autoestima e a confiança dos nossos filhos. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Dentro desse conceito de amar, desse amor de mãe, é importante destacar a necessidade e a importância do contato físico e da expressão de amor e de carinho. Não basta amar. É preciso demonstrar esse amor. O toque, o abraço, a proximidade física fortalecem o vínculo entre os pais e os filhos. O carinho vai demonstrar segurança emocional e o amor verdadeiro. Marcos 10, 13. Então lhe traziam crianças para que as tocasse, e tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Então Jesus, nessa passagem aqui, ele está demonstrando carinho físico ao abraçar as crianças. É importante a demonstração de afeto. É importante o toque, o abraço. E a mãe faz isso desde que o bebê está no seu ventre, porque está ali dentro dela. E é interessante que quando o bebê nasce, logo depois que o médico faz os procedimentos, a primeira coisa que ele faz é entregá-lo à sua mãe. E eu posso imaginar a emoção que passa no coração de uma mãe quando recebe o seu bebê. E ela quer abraçá-lo. E ela quer demonstrar aquele carinho. Ela quer demonstrar para ele que ele está protegido ali com ela. O carinho, o toque, o afeto, eles são extremamente importantes no contato da mãe com o seu filho. Como uma mãe consola o seu filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Isaías 66, 13. Pais afetuosos criam lares saudáveis e felizes. E isso vai se refletir na vida dos filhos, no seu contato com outras pessoas, na sua relação com a sociedade. Existem pessoas que têm sérias dificuldades no contato físico, porque não tiveram isso nos seus lares. Pais distantes, pais que não abraçam, pais que não são afetuosos. Salmo 13, 1 e 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Esse salmo ele vai apontar um ambiente de segurança e paz que o contato físico com a mãe vai oferecer. Mas além do contato físico, amar significa dedicação de tempo. Quantas mães abrem mão da sua vida, abrem mão da sua profissão até, para cuidar dos seus filhos. Eu lembro quando nós tivemos a nossa primeira filha, Núbia largou emprego, largou tudo e disse: eu quero cuidar das minhas filhas. E durante um bom tempo,
ela se dedicou a criar e a cuidar daquelas duas criaturinhas tão lindas. Parecem com o pai, né, não? Tempo. Eclesiastes 3:1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso indica que há um tempo específico para tudo, inclusive para estar com os filhos, mas estar com os filhos com intencionalidade. Porque às vezes a gente está e não está. Às vezes estamos perto, mas estamos tão distantes do coração dos nossos filhos. Esse tempo tem que ser um tempo de qualidade. É preciso ter atenção às necessidades, atenção às palavras, aos gestos, porque por meio disso, muitas coisas são percebidas pelas mães em relação aos seus filhos. Então é preciso, mãe, dedicar tempo de qualidade a seus filhos. É preciso priorizar momentos de lazer, momentos de aprendizado, momentos de conversa. Você tem conversado com seu filho? Você tem conversado com a sua filha? Você sabe o que acontece com ela no dia a dia? Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Filhos que recebem atenção adequada, eles tendem a se sentir mais valorizados e, por consequência, mais confiantes na sua caminhada. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Todavia, eu não me esquecerei de ti. Nós temos um Pai maravilhoso. O texto vai dizer que o nosso nome está escrito na palma da mão do nosso Deus. Que coisa maravilhosa é nos sentir amado e protegido. E é assim que a mãe faz o seu filho se sentir, quando ela abraça, quando ela dedica tempo, quando ela cuida. Deus usa o exemplo de uma mãe atenciosa para mostrar o valor da lembrança, do cuidado e da presença. Caminhando junto, ensinando, sobretudo, ensinando a palavra de Deus. Eu lembro da minha infância e adolescência, até quando eu levava a bronca da minha mãe, ela citava os textos bíblicos. E eu nunca esqueci daqueles textos bíblicos que ela gostava de ficar citando o tempo todo para nós. Sempre. Quando estava discutindo e brigando com irmãos, ela vinha lá, a palavra dura suscita a ira, sabe? Ela ia repetindo essas coisas. Ela ia brigando com a gente, mas citando o texto bíblico. E eu nunca esqueci. Importância de ensinar. O texto que nós lemos vai dizer que nós devemos ensinar assentado, caminhando, deitado. Em todo momento nós devemos ensinar essa palavra tão maravilhosa e tão preciosa aos nossos filhos. Então, até na hora de brigar, de reclamar, de dar uma regulagem, que seja por meio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas ainda, dentro de amar, nós precisamos do sacrifício pelos filhos. As mães têm essa facilidade de se sacrificar pelos filhos. 2 Coríntios 12:15 vai dizer: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui o apóstolo Paulo vai expressar um amor que se doa mesmo sem retorno imediato. Assim é o amor de uma mãe pelos seus filhos. Quando a mãe se doa, se sacrifica pelos seus filhos, ela não espera receber absolutamente nada de volta. Aquilo é voluntário. Aquilo é impulsionado por esse amor maravilhoso que Deus coloca no coração das mães. É um amor especial, irmãos. É um amor diferente. Filipenses 2, 4 e 5. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
Mas cada qual também, para o que é dos outros, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E isso traz o encorajamento à renúncia pessoal e o cuidado com os outros, especialmente quando se trata da relação de uma mãe com seus filhos. As mães devem estar dispostas a abrir mão de interesses pessoais para garantir o bem-estar da sua família, dos seus filhos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Assim é o amor de mãe. A mãe é capaz de dar a sua vida para cuidar, proteger e salvar os seus filhos. O amor sacrificial vai inspirar os filhos a valorizarem e reproduzirem essa virtude quando na vida adulta. Os filhos devem se sentir confortáveis e felizes no seu lar, no ambiente do seu lar. Importante, queridos, que nós estejamos nos esforçando para que os nossos lares sejam verdadeiros oásis para os nossos filhos. Ali eles encontrem abrigo, ali eles se sintam amados, ali eles se sintam protegidos, ali eles tenham para onde voltar, caso a sua caminhada dê algo errado. Que eles saibam que eles têm para onde voltar, porque os braços de uma mãe sempre estarão abertos para receber o seu filho de volta. Mas além de amar, as mães precisam instruir os seus filhos. O segundo ponto: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É preciso a instrução moral e a instrução espiritual. Instruir significa ensinar, doutrinar, capacitar, comunicar. E da mesma forma que o amor vai prover o ponto de partida para a formação da vida dos nossos filhos, a instrução ela vai articular e ela vai mostrar como deve ser essa formação. Os filhos não aprendem apenas por absorção ou por imitação. É necessário instruí-los com intencionalidade. E é bem verdade que o nosso exemplo fala muito forte. Não se aplica mais aquele velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os nossos filhos, eles olham para nós, e nós, pais, somos como espelhos para eles. Então nós temos uma grande responsabilidade, nós carregamos uma grande responsabilidade. Entenda que você é exemplo para os seus filhos. Eles olham para você, eles copiam o que você faz, eles agem como você age. E muitas vezes é muito fácil, às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente vê a repetição daquela figura nos seus filhos. A semana eu estava observando um amigo, e eu estava vendo ele falar, e eu estava percebendo assim, cara, é exatamente igual ele falando e o filho falando. A maneira de falar, a entonação de voz, muito parecida. Os filhos nos copiam. Mas uma coisa que nos traz uma responsabilidade muito maior como pais é que os filhos copiam, inclusive, aquilo que não deveriam copiar, os nossos defeitos. Então, cuidado com as suas atitudes, porque os seus filhos estão olhando para vocês. Ensinar sobre a palavra de Deus é a base para uma vida reta. Contar histórias bíblicas, incentivar a oração desde a infância. Acho tão lindo quando eu vejo uma criancinha que ainda não sabe nem falar, mas já sabe juntar as mãozinhas para orar. Que coisa maravilhosa. Ensina a criança o caminho que deve andar. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Acho muito interessante que quando esse texto começa, e aqui deveria ser a base para o discipulado no lar, esse texto, Deuteronômio 6, 6 e 7, gravem esse texto, irmãos. Porque ele começa dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No seu coração, pai, no seu coração, mãe. Para que você possa ensinar, essa palavra precisa primeiro estar no seu coração, estar no meu coração.
E aí sim, a partir da presença dessa palavra no meu coração, eu poderei ensinar e inculcar aos meus filhos. Então, o nosso primeiro exercício era abrir o nosso coração para que esta palavra esteja totalmente dentro, que nós possamos respirar essa palavra, para que nós tenhamos condições de ensinar os nossos filhos e falar dessa palavra. Seja lá o que estiver fazendo, seja lá onde estiver, ensine a palavra. Por meio do seu agir, ensine a palavra. Por meio do seu pensar, ensine a palavra. Por meio dos seus gestos, ensine a palavra. Por meio do seu carinho, da sua demonstração de carinho, ensine a palavra. Por meio da disciplina, ensine a palavra. Crianças espiritualmente instruídas, elas têm mais chances de seguir a Deus na vida adulta. E em tempo de relativismo moral, é imprescindível ensinar os princípios bíblicos de forma sólida. Os pais devem ensinar a palavra de Deus diariamente, conforme lemos no texto de Deuteronômio. O cenário que vivemos no século XXI é de mães que também são profissionais nas mais diversas áreas da sociedade, mas que ainda assim elas não renunciam à responsabilidade de cuidar dos seus filhos, sobretudo de levá-los a amar o Senhor e a sua palavra, por meio dos seus ensinos diários. A sociedade contemporânea traz às mães uma carga pesada, porque além de ser mães, elas são profissionais, elas estão inseridas na sociedade. Mas o lindo é que elas não abrem mão do seu papel de mãe, de amar, de cuidar, de ensinar. Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa promessa ela está ligada ao ensino consistente da palavra de Deus. Não espere que seus filhos não vão se desviar do caminho se você nunca ensinou esse caminho. E às vezes fica se perguntando, por que meu filho está desviado? Mas de que forma você ensinou? Você cumpriu o que está lá em Deuteronômio? Essa palavra primeiro estava no seu coração. Os seus filhos perceberam que essa palavra está presente no seu coração, nas suas atitudes, nas suas palavras, na forma como vocês se tratam como pais e mães. É interessante que às vezes a gente conversa com jovens que dizem assim, eu não quero casar nunca para ter um casamento igual ao dos meus pais. Que triste, irmãos. Que triste exemplo que eles têm visto dentro das suas casas. É preciso ter essa palavra, a palavra da verdade, dentro do seu coração. E essa palavra dentro do seu coração, ela precisa fazer a diferença. Porque Jesus disse que não basta conhecer essa palavra, mas que nós precisamos praticar essa palavra. Pratique essa palavra dentro do seu lar. E assim você estará ensinando seus filhos. E por meio desse ensinar, a mãe vai ajudar no desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Ensinar honestamente, ensinar sobre respeito, ensinar sobre responsabilidade, ensinar sobre gratidão. Gratidão aos pais, gratidão a Deus. O que não tem faltado na nossa sociedade são pessoas ingratas, que não sabem reconhecer o bem que eles fazem. E muitas vezes acham que é obrigação. Eu acho que não tem nada que doa mais no nosso coração quando nós somos vítimas de ingratidão. Não é, irmãos? Agora imagina como Deus se sente. Ele que nos ama e que nos dá tudo que temos. E quantas vezes nós temos sido arrogantes com esse Deus? Quantas vezes a gente se acha a última Coca-Cola do mundo? Esquecendo-se o que diz a palavra de Deus. Jesus vai dizer assim, sem mim, nada podeis fazer. Nós não somos nada sem Ele. Ele é tudo para nós. Então, se você é uma pessoa
que dentro do conceito da sociedade uma pessoa de sucesso não é porque você é bom, é porque Deus é bom. É porque a bondade de Deus é infinita. É porque você é alvo da bondade de Deus. Desenvolva um coração grato e ensine aos seus filhos a terem um coração grato. Mães, ensinem aos seus filhos a serem gratos. Primeiro ao Senhor, que nos dá a vida, que nos dá tudo. E muitas vezes a gente reclama tanto do que não tem, que esquece de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá cada dia. Queridos, o fato de acordar pela manhã e conseguir abrir os nossos olhos já é motivo de dar glórias a Deus. A gente acorda, a gente senta à mesa, nós temos o pão. Agradeça a Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Agradecer pelo pão de cada dia. Agradeça a Deus pela sua mãe. Aqui ainda temos muitos privilegiados que ainda têm a sua mamãe. Muitos como eu, pastor Paulo, já não temos mais a nossa mamãe. Mas a presença dela está marcada nas nossas vidas, nos nossos corações e, sobretudo, o ensino da palavra de Deus. Irmão, se hoje eu estou aqui, se eu estou pregando a palavra, se eu sou pastor, isso tem muito a ver com os ensinos da minha mãe sobre essa palavra. Porque foi por meio dela que eu conheci essa palavra maravilhosa, porque ela ensinava. Mães, marquem a vida dos seus filhos por meio da palavra de Deus. E assim ela desenvolve o caráter. É preciso estabelecer regras, estabelecer limites. Crianças precisam de direção clara para que ele possa crescer segura. As regras devem ser justas e coerentes. Não extrapolem. Às vezes, no afã de disciplinar, de ensinar, a gente exagera. As minhas filhas às vezes lembram que algumas vezes eu fui bem rigoroso. Já deixei minha filha de castigo 1 ano. Será que eu fui rigoroso, irmãos? 1 ano sem TV, sem computador. Caba severo, né? É preciso disciplinar, é preciso estabelecer regras, mas cuidado com a dose. Porque a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. E às vezes, se você extrapolar na dose, aquilo que você pensa estar usando como um remédio vai se tornar um veneno no seu relacionamento com seus filhos. Cuidado. Cuidado com as palavras com as quais você se dirige aos seus filhos. E é muito comum, irmãos, na hora que a gente fica com raiva, dizer coisas que podem se transformar numa maldição para a vida dos nossos filhos. Palavras têm poder. O inimigo se apropria de determinadas palavras. Então, cuidado com as palavras que você dirige aos seus filhos. Cuidado. Às vezes, quando está com muita raiva, é melhor se calar, para que não fale bobagem. Às vezes, palavras que vão ferir o seu filho e a sua filha por toda a vida, porque você disse num momento de raiva, sem pensar. E sabemos que ela não saiu do seu coração. Mas com certeza, muitas vezes ela está lá no coração dos seus filhos. E quantas vezes nós somos tão arrogantes que achamos que não precisamos pedir perdão a eles? Quando nós pedimos perdão aos nossos filhos porque extrapolamos, nós estamos lhes ensinando que é preciso perdoar. O perdão é um mandamento do Senhor. Você escolhe perdoar, você escolhe cumprir o que a palavra nos ensina. Perdoe os seus filhos. Filhos, perdoe as suas mães se elas exageraram com você. Ainda que aquela palavra tenha alcançado seu coração de uma forma ruim, negativa, escolha perdoar. Porque não tenha dúvida que a sua mãe tem um amor especial por você. É também importante haver o incentivo ao aprendizado. A educação formal também ela vai ser fundamental na vida dos nossos filhos.
Então, mães, incentivem a leitura, incentivem o pensamento crítico, incentivem o esforço acadêmico. Provérbios 4:7 vai dizer: adquire sabedoria, adquire inteligência. Pais que valorizam a educação, eles inspiram filhos estudiosos. A sociedade valoriza o conhecimento acadêmico, mas os pais devem garantir que seus filhos também aprendam sobre integridade, sobre amor ao próximo e sobre temor a Deus. E em relação à instrução, queridos, nada mais importante que o bom exemplo dos pais. Muitos pais têm descuidado disso e têm borrado com o braço o que escrevem com a mão. Falam, ensinam, mas fazem diferente. Seja coerente. O seu discurso, o seu ensino, necessariamente precisa estar coerente com as suas atitudes, com as suas ações. Amém, irmãos? Não sejamos incoerentes. E o último ponto, é preciso disciplinar os filhos. É preciso amar, é preciso ensinar e é preciso disciplinar. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:2. Disciplina com amor. A disciplina ela vai ser essencial para a formação do caráter e deve ser aplicada com justiça e sem ira, sem raiva. Porque quando a gente age na emoção, na raiva, a gente acaba errando. Interessante que às vezes, quando as minhas filhas, poucas vezes, porque elas sempre foram bem comportadinhas, às vezes quando elas mereciam tomar uma surra, e eu estava com raiva, aí eu dizia assim: eu vou trabalhar, quando eu voltar vocês vão apanhar. E eu ia trabalhar, quando eu voltava, eu pegava o cinto, assim, vocês lembram que eu falei que vocês iam apanhar por isso, isso e isso? E elas apanhavam, irmãos. E mais recentemente ela dizia assim: meu pai, o senhor é terrorista. Eu passava o dia todo sofrendo, esperando a hora da sua. Queridos, mas era melhor do que bater com raiva e machucá-las. O ideal é que a gente não precise bater. O ideal é que a conversa, o diálogo resolva. O ideal é que a gente consiga impor os limites com conversa. Mas a vara é bíblica. Tá certo? Então eu não descumpri a palavra, não. É preciso disciplinar os nossos filhos. Disciplina justa ensina e não destrói. Eu sempre fui muito levado, levei muita surra de minha mãe. Mas apanhei muito, irmãos. Eu acho até que era injusto, né? Porque não precisava ter apanhado tanto, eu era normal, criança. Mas eu não fiquei com nenhum trauma das surras que eu levei de minha mãe, queridos. Nenhum trauma. Eu sou grato à minha mãe pela correção, em todos os momentos. Doía na hora. Mas eu entendi a correção. Eu sou grato à minha mãe pelas surras que eu levei. É estranho dizer isso, né? Na hora, com certeza, eu não diria. E eu tenho certeza que as minhas filhas nunca disseram isso na hora que levaram a cinturada nas pernas. Mas elas sabem que foi merecido. Aplicar a correção proporcional à falta. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Está vendo? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Entenderam, meninas, as surras? A disciplina forma adultos responsáveis. E é preciso ensinar a obedecer. A obediência aos pais, ela vai refletir a obediência ao nosso Deus. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Vou repetir, filhos. Filhos, obedecei em tudo a seus pais. Colossenses 3, 20. A desobediência contínua leva a consequências ruins. A disciplina deve ser justa e nunca excessiva, evitando gerar revolta nos filhos. É preciso disciplinar com equilíbrio, evitar excessos que provoquem a ira. O texto em Colossenses 3, 21 vai dizer: pais, prestem atenção, em especial as mamães hoje.
não irritem seus filhos. Mas é preciso entender bem esse texto. Não irritar não significa não contrariar. Não irritar não significa fazer todas as vontades. Porque eu vejo crianças que parecem verdadeiros ditadores. E dão na cara dos pais, e os pais acham lindo e riem. E vão crescer adolescentes agressivos, vão se tornar adultos agressivos. É preciso corrigir. Na dosagem certa, mas é preciso corrigir. É preciso disciplinar. O objetivo da disciplina é o crescimento e não o sofrimento. Então nós vimos que vivemos tempos desafiadores para a educação dos nossos filhos. Vivemos uma forte influência das redes sociais. A velocidade das informações, as pressões externas têm dificultado a tarefa dos pais em criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Existe uma onda muito forte na direção contrária. E é verdade, nós precisamos nadar contra essa maré. E nós não vamos morrer afogados, porque quem nos conduz é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. É o Espírito Santo do Senhor que vai nos impulsionar contra essa maré, que vai contra os princípios bíblicos. Nós não podemos nos conformar com essa maré. Nós temos que nadar contra. Nós temos que ensinar a palavra todos os dias, em todas as situações. Não podemos nos dobrar ao relativismo desse mundo. Porque nós conhecemos a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é a verdade absoluta. E não podemos e nem podemos aceitar a relativização disso. Jesus é a verdade e Ele afirmou isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma verdade, eu sou a verdade. Jesus é verdade absoluta para mim e para você. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Os princípios bíblicos, eles permanecem imutáveis. E eles são fundamentais para a formação da nova geração, para que ela seja comprometida com Deus. E nós precisamos orientar os pais e as mães a educar seus filhos com amor, com instrução e com disciplina, mesmo diante dessa maré contrária. Mesmo diante das adversidades. Mesmo muitas vezes você sendo taxado de antiquado, de quadrado, seja lá qual for o termo. Outro dia conversando num grupo de pessoas, e essas pessoas falando, não, minha filha dorme no quarto com o namorado e tal, e eu disse, lá em casa eu não deixo nem minha filha sozinha com o namorado. Se a gente for sair, ela tem que sair junto. E às vezes ela ficava chateada, meu pai, mas eu vou ter que sair e vai. É a minha casa, são as minhas regras. Se não tiver ninguém em casa, vocês têm que sair. Querido, eu queria dizer com muita autoridade, autoridade do Senhor. Princípios bíblicos não se negociam, se cumprem. Princípios bíblicos não são negociáveis. Obedecemos e pronto. O que acontece hoje, queridos, infelizmente, é que muitas vezes nós queremos adequar os princípios bíblicos à nossa conveniência, para encaixar o meu pecado e eu me sentir confortável. Não negocie os princípios do Senhor, porque você terá que enfrentar as consequências. Eu e você podemos escolher os nossos caminhos, tomar as nossas decisões, mas toda decisão, ela vem acompanhada de consequências. E essas consequências, irmãos, elas serão boas ou ruins, a depender da escolha que você fez. Portanto, escolha cumprir os princípios. E escolha ensinar
esses princípios da palavra de Deus a seus filhos. Mães, não abram mão dos princípios da palavra. Amem os seus filhos de forma incondicional, como o Senhor nos ama. Olhe para eles com o mesmo olhar com que Jesus Cristo olha para você. Ensinem a palavra de Deus. É esta palavra que primeiramente precisa estar no seu e no meu coração. E quando necessário, discipline, para que sejam homens e mulheres tementes a Deus e para que jamais se afastem do caminho do Senhor. Eu queria orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, sobretudo às mães, para que elas possam praticar essa palavra, para que elas possam ensinar os seus filhos, para que elas possam amar e demonstrar esse amor, para que tenham sabedoria na disciplina e que tenham filhos abençoados e abençoadores. Feche os seus olhos. Eu queria que você colocasse a sua família diante de Deus. Você, mãe, nessa manhã tão especial em homenagem, eu queria que você agora colocasse os seus filhos, ainda que eles não estejam aqui. Coloque os seus filhos diante do Senhor. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria. Peça ao Senhor que conduza os seus filhos ao centro da vontade dEle. Peça ao Senhor que livre os seus filhos de todo caminho mau. Peça ao Senhor que livre os seus filhos do pecado, das tentações, das propostas, do banquete que é oferecido por esse mundo a cada dia aos nossos filhos. Que eles possam tomar a decisão de não se contaminar. Que eles possam tomar a decisão de ser puros. Seja uma mãe santa, porque santo é o nosso Deus a quem servimos. Purifique o seu lar, purifique os seus filhos por meio da oração, da intercessão. Se dobre diante de Deus nesse momento, coloque os seus filhos. Pai, obrigado, Deus, porque nessa manhã chuvosa, nós escolhemos estar aqui na Tua casa, Senhor. É maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença. É maravilhoso, Senhor, louvar o Teu nome, Te adorar, reconhecer que só o Senhor é Deus, que não há outro, Senhor. Tu és o único. Tu és o único, Senhor. Aquele que pode todas as coisas. O Deus de milagre. Pai, faz milagre nas famílias esta manhã, Senhor. Traz o milagre do perdão, Senhor, da cura, Pai, da restauração de lares, da restauração de relacionamentos entre mães e filhos. Oh, Deus, faz o milagre da restauração, Senhor. Oh, Deus, Tu és especialista em mudar a história. Existem histórias aqui nesta manhã que precisam ser mudadas. E em nome de Jesus, nós Te pedimos, muda essas histórias, Pai. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Pai, todas as mães que estão aqui representadas, Pai. Que os Seus filhos, que são herança do Senhor, sejam salvos. Que os Teus filhos, Pai, sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação, em nome de Jesus. E eu quero orar de forma especial esta manhã, meu Deus, por aquelas mães que têm os seus filhos ainda longe do Senhor, que têm orado, que têm se ajoelhado, que têm clamado ao Senhor, que elas não desistam, Senhor, que elas persistam, Senhor, em interceder, em clamar a Ti, sabendo que o Senhor responde e que o tempo é Teu, Senhor. Mas entendendo também, ó Deus,
que o Senhor se sensibiliza com o coração de uma mãe com um coração desesperado. Por isso nós te pedimos salvação, Senhor, nesta manhã, Senhor, na vida dos filhos destas mães que têm clamado ao Senhor pela salvação dos seus filhos. Assim como nós oramos aqui pela maternidade da Milena, nós queremos orar, ó Deus, pela maternidade espiritual desses filhos que estão longe dos teus caminhos. E que pela fé, no próximo dia das mães, elas estejam aqui, dando glórias a Ti, louvando o Teu nome pela vitória alcançada. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti todas essas mães. Abençoa, livra de todo o mal, Senhor. E que elas nunca, Senhor, jamais se afastem dos Teus caminhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus.